meditar na palavra de Deus com você em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Daqui a pouquinho nós vamos ler, mas só anunciar para você, o Tiago, está aqui, pastor Tiago, fica de pé aí, aceitou o nosso convite, vai vir trabalhar com os adolescentes. Na verdade já está trabalhando aí, já chegou, ele ainda está num processo, a galera toda aí, os adolescentes, está aí, parabéns, tá? Ele ainda está num processo de idas e vindas lá de Maringá, mas dezembro conseguimos fazer a mudança dele, mas já está aqui ajudando a gente. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Nós temos estudado as parábolas do reino, lá em Mateus capítulo 13. A gente aprendeu sobre a parábola do semeador, que falava da semente, que é a palavra de Deus no coração das pessoas e como as pessoas reagem à palavra de Deus. Depois aprendemos que existe uma outra semeadura, que é a semeadura do diabo, que semeia o joio no meio do trigo, e que a gente pode identificar pelos frutos o que está acontecendo na vida de alguém. Não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta você estar tentando adorar a Deus se a sua vida não condiz com aquilo que você fala, não é? E aí então a gente vai ver que é uma semeadura, que é uma sabotagem. Mas agora, nas próximas parábolas que a gente vai começar a estudar, elas são bem pequeninas e são uma sequência de parábolas de Jesus. E a intenção de Jesus ao contar essas parábolas era mostrar agora a natureza do reino de Deus. Até o momento ele estava falando sobre a sementeira, a palavra semeada, ou o que estava sendo semeado no campo, do coração ou do mundo. Mas agora ele vai falar de como esse reino atua dentro da gente, como é que o reino de Deus opera. E a primeira parábola que eu queria destacar está aqui nos versículos 31 e 32 de Mateus 13, que diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos reunidos aqui. Hoje é dia de festa, Senhor, nós estamos alegres, porque através da pública profissão de fé de alguns irmãos, celebramos uma cerimônia, Senhor, que é uma ordenança tua, o batismo, Pai. É quando pela fé, livremente, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós nos alegramos com isso. Mas agora que vamos meditar na tua palavra, que a semente do teu reino se espalhe aqui entre nós, e que os efeitos dessa semeadura da tua graça possam ser percebidos, notados e apropriados por cada um de nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o ensino principal desta parábola? É muito simples. É que o reino de Deus, que está sendo semeado entre os homens através de Jesus Cristo nosso Senhor, tinha o seu início como algo muito pequenino, como um grãozinho de mostarda. Algum tempo atrás alguém me deu de presente, um vidrinho com um grãozinho dessa semente de mostarda. Pastor, o senhor já viu um grão de mostarda, semente? Eu falei, só li na Bíblia, não entendo desse negócio. Então toma aqui. E aí me deu um quadradinho assim de vidro, assim, parece uma moldurazinha, e lá dentro tinha uma sementinha bem pequenininha, E a gente olha assim, olha só que semente pequenininha.
Mas a palavra de Deus está dizendo que apesar do reino de Deus ter começado através de Jesus, de uma maneira tão pequenina, a sua influência, o seu poder ia ser grande, gigantesco. E para a gente melhor entender o que Jesus estava querendo falar, é preciso a gente lembrar de algumas coisas que estavam por trás dessa parábola. Primeiro, o grão de mostarda, na verdade, não é a menor de todas as sementes. Tem sementes menores, a botânica vai dizer isso para a gente. Mas isso fazia parte de um provérbio daquele tempo. Era um provérbio popular que Jesus pegou e usou para aplicar ao ensino do reino. É interessante perceber como Jesus usava as coisas que as pessoas falavam, viviam, faziam parte do dia a dia para aplicar ao coração das pessoas. E era tido proverbialmente como uma das sementes menores. E talvez naquela região fosse a menor semente conhecida, e por isso fazia parte dos provérbios antigos. E quando se queria designar algo muito pequeno, falava-se em forma de adágio, de provérbio popular, da sementinha da mostarda. E depois que essa sementinha germinava e crescia, naquela região, aquela sementinha virava uma árvore, um arbusto que chegava a medir de 3 a 4 metros de altura. E normalmente, ali nos arredores do Rio Jordão, nas margens do Rio Jordão, tinham dessas árvores, que eram fruto, não é? Daquela sementinha de mostarda. Por isso que nos provérbios árabes se falava da árvore de mostarda, porque ela tinha realmente 3 a 4 metros de altura, e todos conheciam que era uma semente muito pequenininha que produzia uma árvore grande. E quando nós olhamos para o momento em que essa parábola foi ensinada pelo nosso Senhor, logo nós vamos poder compreender o que Ele queria ensinar, o que Ele queria mostrar. Enquanto os judeus estavam esperando a vinda de um Messias grandioso, sentado num cavalo branco, que entraria pela cidade de Jerusalém para destronar o Império Romano que estava dominando aquela região do mundo, Jesus estava entrando naquela cidade, primeiro nascendo numa manjedoura, e não no lugar dos príncipes. Jesus não vinha com o poder de um exército. Ele entrou na cidade de Jerusalém em cima de um jumentinho. Ele era o contraste absoluto daquilo que eles imaginavam ser o Messias naquele tempo. E Jesus estava falando disso. Tanto que, quando perguntaram para Jesus, para entender se ele era o Messias ou não, eles perguntaram: onde está o reino dos céus? E aí Jesus vai responder de uma maneira extraordinária. Ele diz lá em Lucas 17, versículos 20 e 21, alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando ia chegar o reino de Deus? E ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de você. Uau! Era algo totalmente novo para a cabeça daquele povo. Um Messias que não entrava no cavalo branco e que não vinha um exército atrás dele. Um Messias que não era um rei influente, poderoso. Um reino que não era humano, mas era o poder de Deus semeado dentro do coração das pessoas. Na verdade, Jesus estava dizendo que Ele era a semente do reino, que era semeada na alma do ser humano. E essa semente
que poderia parecer uma ideia, um pensamento, uma fé tão pequenina, era poderosa, não somente dentro dos corações, mas no momento oportuno se revelaria, no dia do julgamento final, na grandeza que nunca se teria imaginado. E aí lá no Apocalipse de João, que a gente cantou agora sobre a Nova Jerusalém, está escrito assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Sabe o que Ele está dizendo? É o seguinte: você não está vendo o reino hoje? Porque o reino é uma semente da graça de Deus que é semeada dentro do meu e do seu coração. E o reino nasce aqui dentro. Você não está vendo um palácio, você não está vendo nada disso. Mas um dia, quando Jesus voltar na sua glória, e Ele chegar nas nuvens, e se tocar a última trombeta, porque lá no Apocalipse diz que vão ter 7 trombetas, essa era a última trombeta, e quando tocar a última trombeta, todo olho verá, e junto com Ele, nas nuvens, estarão todos quantos permitiram que a semente do reino estivesse no seu coração. Os que estavam mortos ressuscitarão primeiro, diz a Bíblia, e estarão com Ele lá nas nuvens. E os que estiverem vivos, num piscar de olhos, diz a Bíblia, serão arrebatados nas nuvens e junto com os outros se encontrarão. E o juízo de Deus se instalar na terra. E Ele está dizendo: você não consegue entender o tamanho do reino se olhar só para a semente. Um dia todo olho verá. E é interessante isso, porque naquele momento talvez os discípulos eles não tivessem a capacidade de compreender tudo isso. E talvez, como muitos de nós, às vezes a gente fica olhando para as coisas de Jesus, para as coisas do reino, e dizendo assim: mas será que dá? Será que funciona esse negócio? Mas o reino de Deus estava se revelando, como se revela nos dias de hoje, através de coisas tão extraordinárias que às vezes a gente não dá valor. O reino de Deus se revelou de uma maneira extraordinária e poderosa, quando no terceiro dia, depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando Ele se apresentou aos seus discípulos, o reino de Deus parecia tão pequenininho, quando aqueles 120 lá no cenáculo, estavam lá com medo, dizendo: e agora? O que vai acontecer? Jesus ressuscitou, mas nós somos tão pouquinhos. E aí o Senhor derrama o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, e algo extraordinário acontece, e de um dia para o mesmo dia, não foi nem de noite, os 120 viram 3.000, e logo depois você vai ler no livro de Atos, passam a ser 5.000, e depois vão se espalhando pelo mundo, e esse reino que era só uma sementinha insignificante, que dizia: o Império Romano pode destruí-lo a qualquer momento. Alguns anos depois, o Império Romano se rende a ele, dizendo, através de um imperador que se converte e diz: o reino de Deus é muito maior do que o Império Romano. E esse reino chega até o Brasil, até aqui, até onde você está. A grande lição é a mesma daquela que o profeta no passado disse, lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar e ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Queridos, às vezes a gente olha para os desafios de Deus na nossa vida, e eles sempre vão ser uma semente da graça, que a gente vai ter que se apropriar dela.
Você nunca vai ver tudo pronto, mas você faz parte desse processo. Agora, o que Deus está dizendo é que essa semente é poderosa, é grandiosa, é tremenda. Eu creio que Jesus estava falando ao coração dos seus discípulos de uma maneira muito pessoal. Talvez eles naqueles dias estivessem pensando assim: olha, o nosso grupo de crentes é tão pequenino, nós somos somente 12. E eles não sabiam ainda que tinha até um traidor entre eles, então na verdade era só 11. E algumas mulheres que se comprometeram com a missão, mas nós somos tão poucos. Será que isso vai ter futuro? Como é que a gente vai levar a mensagem deste reino e semeá-la a cada coração humano? Além de nós sermos poucos, não somos os mais influentes. A maioria de nós somos somente pescadores. Nós não temos dinheiro. A missão nos parece grande demais. Eu acho que às vezes, quando a gente está trabalhando com a obra de Deus na nossa vida, e quando o Espírito Santo está trabalhando no meu e no seu coração, quando a semente do reino está sendo plantada em nós, a gente olha para os desafios, os problemas, as lutas, as dificuldades, e a gente diz: é muito complicado. Tem uma expressão popular que diz assim: é muita areia para o meu caminhãozinho. Sabe, o pior é que é verdade. Eu sou pequeno demais, você é pequeno demais, mas o reino não é, e o rei é maior ainda. Jesus, Ele é a semente de mostarda dentro do nosso coração que faz toda a diferença, e Ele tem o potencial do poder da graça de Deus. Ele não é apenas uma ideia que transforma, mas Ele é uma ideia, é um poder, é uma graça, é uma pessoa que faz toda a diferença na nossa vida. E sabe, Ele não faz só uma diferença na vida do indivíduo, mas através de um indivíduo faz coisas extraordinárias. Numa época muito difícil, onde a escravidão dos negros africanos fazia parte da cultura do mundo, e onde se dizia que a hora que não houvesse mais escravidão dos negros africanos, a economia mundial entraria em falência. E por isso todos os poderes econômicos e todas as sociedades do mundo defendiam a escravidão, detestavam a escravidão, mas se rendiam a ela. Nessa época, um jovem chamado Wilberforce, crente, ao ler um livro sobre o que acontecia num navio negreiro, como cristão ele fica escandalizado, e uma semente da graça de Deus e do reino entra na sua mente e no seu coração. Isso tem que ser abolido em todo o mundo e não só na Inglaterra. E ele convoca um grupinho pequeno, um grupinho que ele chamou Grupo de Santidade, para se reunir toda semana e orar para que toda a escravidão que era promovida pelo comércio dos navios negreiros em todo o mundo fosse destruída em toda a terra. E Deus semeou uma ideia no coração dele, uma ideia maluca. Todo mundo disse que não daria certo, porque a semente de mostarda é pequena demais, e os impérios desse mundo parecem grandes demais.
E a semente era que ele entrasse para a política e aprovasse no parlamento inglês uma lei que determinasse que a maior marinha do mundo, daquele tempo, que era a marinha inglesa, pudesse interceptar em qualquer água do mundo, qualquer navio negreiro, e libertar naquele momento os escravos, e impedir que no mundo eles circulassem. E se houvesse algum forte, algum lugar que detinha o controle e a prisão dessas pessoas, que pela autoridade da marinha e do reinado e do império, eles pudessem libertá-los. Quando ele levou essa primeira ideia ao parlamento inglês, todo mundo disse: "Você é maluco? Vai acabar com a economia do mundo." Mas a semente de mostarda é assim, é uma ideia pequenininha, é uma graça que parece insignificante, mas que faz toda a diferença. Depois de 14 anos discursando no parlamento inglês, ele aprova aquela lei, e a escravidão no mundo inteiro cai, porque ninguém detém o reino de Deus nessa terra. Sabe, o reino é tão poderoso dentro de nós, que não transforma apenas a nossa vida, mas transforma a sociedade. Você sabe por que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea aqui no Brasil? É porque os ingleses disseram que iam atacar qualquer navio que estivesse chegando aqui com escravos. E como eles eram aliados dos ingleses, ela assinou a Lei Áurea. Você pode entender o tamanho do reino de Deus? O reino de Deus é tremendo, por onde ele chega, ainda que ele chegue com uma semente insignificante, ele faz diferença na minha vida e na sua vida. E é disso que Jesus estava dizendo, porque o Evangelho não é uma ideia, o Evangelho é o poder de Deus que transforma. E lá em Romanos 1,16 diz assim: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." Ele é um testemunho transformador. Se o reino de Deus está em você, e você está vivendo em qualquer lugar dessa terra, é o reino de Deus que está entrando naquele lugar, através do seu testemunho, das suas palavras, das suas ações. E esse tipo de semeadura, o mundo não conseguiu resistir. Talvez hoje você esteja desanimado, pensando até que você está maluco em crer e confiar na palavra de Deus e deste Evangelho. Mas lembre-se da parábola. Este reino que está no seu coração será visível no dia em que nosso Senhor voltar. E mais, enquanto Ele não vem, a obra continua crescendo a ponto de alcançar todos os lugares dessa terra. Porque onde tiver alguém com a sementinha desse reino, o reino está entrando por ali. Pode parecer pequeno, mas é muito maior. Esse é o ensino da parábola. Pode parecer pequeno, mas é muito maior do que você poderia imaginar. É uma semente que Jesus coloca em mim e em você. Esse é o reino de Deus. Segunda parábola que aparece aqui, verso 33. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus não parou ali. Ele vai dizer que o reino dos céus não é apenas uma semente que parece pequena, mas é grande demais, mas é como um fermento que faz a massa toda levedar. E a lição principal dessa parábola é o poder transformador do Evangelho na vida das pessoas. Eu e Mirna, na verdade Mirna e eu, não é? Outro dia nos aventuramos a fazer uma fogaça lá em casa.
Fogaça é aquele pão italiano, né? Como é que é? Focaccia. Então tá bom. Obrigado pela correção. Fogaça, pôr fogo em alguma coisa. Obrigado. E aí, ela controlava a receita, e aí a gente colocou a farinha, os outros ingredientes, depois juntamos o fermento, e na receita havia uma observação. Eu acho que a pessoa sabia que a gente não sabia fazer nada, então eu tinha que colocar essa observação: coloque em um recipiente grande, pois a massa aumentará de tamanho algumas vezes. E aí a gente olhou e falou assim: acho que, será que dá essa coisa aqui? Aí, não, vamos pegar uma maior. Daí pegamos uma maior lá. E qual não foi a nossa surpresa em perceber que depois do tempo determinado, a massa havia aumentado o seu tamanho cerca de 3 vezes. A gente põe lá, né? Quem sabe fazer pão já viu isso. Eu não sei, então eu aprendi lá. Ela me ensinou. Parecia ser a mesma massa, mas havia crescido mais do que eu podia imaginar. E Jesus pegou uma figura que todos podiam compreender naquele tempo, porque nos seus dias todos assavam pão em casa, não tinha padaria, tinha que ir lá e assar na sua casa. E todo mundo via a massa levedar, ela se transformava. Hoje a gente sabe que o fermento provoca pequenas bolhas de ar que aeram toda a massa, e por isso ela cresce. Eu acredito que naqueles dias eles não entendiam nada da química, mas eles viam a massa levantar. E Jesus está dizendo que essa é a semente que é colocada pelo Espírito Santo em nossas vidas, e ela tem um poder transformador. Depois que Jesus, o reino, entra nas nossas vidas, ele transforma o nosso coração, a nossa alma, e nós nos tornamos o templo dele. E o poder transformador de Jesus opera mudanças na nossa vida. Sabe, a mudança não é porque alguém diz que você não pode fazer ou pode fazer. A mudança não está apenas porque você conhece isso ou conhece aquilo. É porque o Espírito Santo entra dentro da gente e começa a trabalhar lá dentro de nós. Ele é o poder de Deus que está agindo. Ele é o poder que liberta, Ele é o poder que transforma. E a gente não permanece como estava antes. Nossos valores mudam, a nossa visão de mundo muda, nossa busca tem outro significado. Vícios são vencidos, opressão do maligno é liberta. Nossos medos são deixados aos pés da cruz de Jesus, porque Ele se torna o nosso pastor pessoal. Nossos pecados são perdoados. A vida eterna passa a fazer parte da nossa vida. E é por isso que nós temos vida abundante, ou abundante graça de Deus. E assim como a massa levedada pode ser percebida, a transformação a olhos nus pode ser percebida. As pessoas que nos cercam veem que está alguma coisa mudando. O que está acontecendo? E aí, nós nos tornamos agentes da graça. Isso ficava muito claro para os ouvintes da parábola, pois que naquele tempo não existia fermento químico. Hoje você compra o fermento, né? Você chega lá, compra, né? Pode ser o molhado, pode ser o seco, mas você compra. Ele é produzido. Naquele tempo não era assim. Sabe como é que era o fermento? Você pegava um pedaço da massa que você fez o pão ontem, guardava, e no dia seguinte você juntava com a massa nova, e aquela massa velha que estava fermentada, fermentava toda a outra massa. E aqui há 2 lições preciosas. A primeira é que você precisa de Jesus, porque só Ele tem poder para salvar e transformar uma vida, só Ele tem poder de entrar e libertar. Mas a segunda lição
é que você é o fermento de Deus que leva esse poder transformador. Assim como lá naquele tempo eles pegavam um pouquinho da massa levedada e misturavam, você onde está é o fermento de Deus que faz diferença nessa terra. E sabe, Jesus estava dizendo essa parábola para dizer para cada um de nós: você é quem precisa ser transformado e se tornar num transformador por onde passa. Última coisa, versículos 44 e 45, as últimas duas parábolas de Jesus, que eu quero citar hoje. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, em que um homem achou e escondeu. E então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. As duas parábolas têm a mesma lição central: qual é o valor deste reino? E a parábola do tesouro escondido se baseia na lei daquele tempo, que o que estivesse debaixo do solo de um terreno pertencia ao dono do terreno. Aqui no Brasil a lei funciona diferente. Tudo que está debaixo do solo pertence ao governo. O que está em cima do solo é teu. Mas lá naquele tempo, tudo que estivesse debaixo do solo pertencia ao dono do terreno. E então, o que Jesus estava dizendo é que se você soubesse que um tesouro está debaixo do solo de uma determinada terra, você venderia tudo que tem, e talvez até mais, para poder comprar aquele terreno, e com ele o tesouro que está lá enterrado. Porque o sacrifício de vender tudo e comprar aquilo seria altamente recompensado com o tesouro que estava sendo desprezado, ou esquecido, ou desconhecido no subsolo. E a segunda parábola tem o mesmo sentido. Se você fosse um comerciante de pérolas e descobrisse uma pérola preciosíssima, mesmo que ela fosse muito cara, que você precisasse vender tudo que tinha para obtê-la, você o faria se soubesse que ela valia muito mais do que o preço pedido. E a lição é: se você entendesse o valor do reino dos céus, que Jesus quer semear no seu coração, se você entendesse os efeitos dele na sua vida hoje, e pudesse compreender o que ele representa em termos de eternidade, se compreendesse o que é o juízo final de Deus, e que o único meio de se apresentar em condições de passar por esse juízo é permitir que a semente desse evangelho esteja arraigada no seu coração, você faria de tudo para ter essa semente dentro da sua alma. E se alguém lhe dissesse que existe um remédio para a morte, e que ele é acessível para você, será que você queria comprá-lo? Quem aqui queria comprar o remédio que você nunca mais morre? Levanta a mão aí. E é baratinho, eu vou vender aqui para você hoje. Quer? Quem quer? Levanta a mão aí, quer. Não morre não, você vai ter doença nenhuma. Só isso, vai todo mundo morrer então. A maioria de nós compraria, não é verdade? Se fosse acessível e não fosse uma mentira. Se fosse uma descoberta científica. Pois é, eu quero dizer para você que esse remédio existe. Chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único que dá vida eterna. Não quero dizer que você não vai morrer não, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo de Deus.
Mas eu quero dizer para você que todos quantos morrem em Cristo Jesus ressuscitarão. E todos quantos andam com Ele viverão por Ele e para Ele por toda a eternidade. E aquela Jerusalém que a gente cantou será dele, será sua, será minha, pela fé em Jesus. Jesus estava dizendo: ah, se você entendesse, ah, se você pudesse compreender isso. Sabe, eu tenho uma amiga missionária, foi missionária na África, chamada Ana Alzira. Um período estudamos juntos no seminário, e ela depois foi para o campo missionário. Se tinha uma missionária maluca, era ela, confesso. Ela se apresentou para a junta missionária e ela foi rejeitada. Acharam ela louca demais. E ela falou: Deus está me chamando, eu vou. E ela foi. E aí ela tinha uma rede de amigos, eu fazia parte dessa rede de amigos, e ela dizia assim: eu preciso levantar o meu sustento, que não tem ninguém que me sustente aqui. E ela dizia assim: por favor, comprem desodorante. Eu falei: para quê? Ele falou assim: porque eu vou levar minha mala cheia de desodorante, vou vender na África e vou me sustentar. E durante os primeiros anos, os amigos dela mandavam desodorante para ela o tempo todo, porque ela vendia lá e se sustentava assim. Até que um dia a junta disse para ela: você é uma maluca que está dando fruto, vamos trazer você aqui para trabalhar com a gente. E um dia estourou uma guerra, ela era enfermeira. Estourou uma guerra na cidade dela, onde ela estava. E naquelas questões da providência divina, eles tinham recebido, a igreja ali tinha recebido, um pouquinho antes da guerra estourar, 4 toneladas de fubá, como um presente de alguém. Todo mundo olhou para aquele fubá e disse: que coisa maluca, o que a gente vai fazer com 4 toneladas de fubá? Você imagina, se eu dou aqui uma doação, aqui para os diáconos aqui, que vem com aquele carrinho, né, no dia das primícias, 4 toneladas de fubá. Alguém vai dizer: o que a gente vai fazer com 4 toneladas de fubá? Eles falaram a mesma coisa: o que nós vamos fazer? Mas aí guardaram lá no lugar, e a igreja ficou repleta de fubá. Estourou a guerra. E eu me lembro do testemunho, quando ela logo voltou da guerra, ela disse assim: como a gente não percebe o que de fato tem valor na vida. Ela falou assim: a gente podia ver nas ruas da cidade, carros de luxo abandonados. Naquela época, a alta tecnologia era ter um videocassete. Você nem sabe o que é isso, né? Mas existiu, não é? Ele dizia assim: estava jogado pelo chão. Equipamentos eletrônicos estavam jogados porque não tinha luz, não tinha gasolina, não tinha comida. E o único lugar da cidade que tinha fubá era a igreja. E a cidade inteira vinha comer mingau de fubá na igreja. Ela falou assim: não me fale em fubá, porque eu detesto, não aguento mais. Mas bendito fubá, porque ninguém morreu de fome naquela cidade. Sabe, queridos, às vezes a gente é assim. A gente está iludido com algumas coisas da vida, que acha que tem um valor incrível, e as coisas que são essenciais e eternas estão sendo deixadas de lado. Jesus estava dizendo assim para aquele povo: se você entendesse o que de fato tem valor, você largaria tudo e trazia para você. Jesus disse assim em Mateus 23, Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que de Deus lhe manda, quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada.
E ele estava falando da destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceria anos depois, com a invasão do general Tito. Em Lucas 19, versículos 41 e 42, ele diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou de pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas você não pode ver isso. Mas Jesus também disse: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Andar com Jesus vale a pena. Eu quero concluir esse sermão orando com pessoas aqui hoje. Jesus contou algumas parábolas muito simples, porque Ele queria que cada pessoa pudesse entender. A primeira parábola é que tem uma semente que parece pequena demais, mas é poderosa e grandiosa demais. Essa semente é o reino dele no nosso coração. Você sabe qual é o templo mais imponente desse mundo e o mais importante da face da terra? É o seu coração. Essa é a catedral onde Jesus quer habitar. Pode parecer pequeno, mas é poderoso. E a Bíblia diz que um dia, até aqueles que não acreditam nisso, vão se curvar diante da grandeza da revelação da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra parábola fala do fermento. Ela está dizendo para a gente que esse reino, apesar de ser pequeno às vezes aos nossos olhos, é transformador. Tem gente aqui que foi transformada dos seus vícios, foi liberta dos seus pecados. Você pode chamar do que for. Quem aqui já foi liberto por Jesus? Levanta a mão. Eu sou testemunha disso. Quem aqui teve a sua vida transformada? Você era de um jeito e Deus começou. Não é que você ficou perfeito não, porque aqui só tem pecador. Mas Jesus está transformando você. Levanta bem alta a mão aí. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E as últimas parábolas eram: por favor, entenda o valor desse Evangelho antes que seja tarde demais. Às vezes eu oro por pessoas e eu oro assim: Senhor, por favor, abre os olhos. Abre os olhos. Ele não consegue enxergar, ela não consegue enxergar. Parece uma loucura aquilo que a gente está dizendo. Abre os olhos, Senhor, abre os olhos, abre os olhos. E aí eu peço: Senhor, prepara momentos para que os olhos sejam abertos. E aí eu começo a ver na vida dessas pessoas situações, às vezes problemas, confrontos de vida, para aquilo que parecia ser tão importante ter o seu devido valor, e aquilo que não era tão importante aos seus olhos ter valor. Alguns enxergam, porém alguns endurecem o seu coração. Por isso a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Nessa manhã eu queria orar por pessoas que querem pedir para Jesus colocar o seu reino dentro da alma. Eu quero orar
por pessoas que querem dar a Jesus toda a condição de autoridade dentro do coração para Ele fazer as mudanças que precisam ser feitas. Que querem pedir para Jesus perdão dos seus pecados, mas mais do que isso, que o Espírito Santo de Deus transforme e modifique, que entre na sua casa, que entre na sua vida, que faça milagres em você, e que os olhos seus sejam abertos para enxergar a glória de Deus. Eu queria orar com pessoas assim. Há pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui nessa manhã. Sabe como é que a gente sabe que o Espírito Santo está falando? O coração da gente começa a arder. A gente sabe que é com a gente, não é com o vizinho. O Senhor está falando comigo. Sou eu quem preciso desse milagre, dessa bênção. Eu quero orar por você se o Espírito Santo está falando com você. Tem alguém aqui que o Espírito Santo está falando e hoje quer entender o valor desse reino na sua vida? Levanta bem alto a sua mão, quero orar por você. Que Deus te abençoe, filho, viu? Vamos orar juntos já. Quem mais o Senhor está falando aqui? Levanta bem alto a sua mão. Que Deus te abençoe, filho. Que Deus te abençoe, viu, filha? Quem mais? Deus está falando aqui, está tocando a tua alma. Levanta bem alto a tua mão. Que Deus te abençoe, filha. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Quem mais? Lá em cima, sei que tem lá. Que Deus te abençoe, filha. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Você me deixa orar por você? Então vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui, filho, vem aqui você que levantou a sua mão. Deixa eu orar por você aqui hoje. Vem, pode vir, em nome de Jesus. Quem mais o Senhor está falando? Se tem familiares que às vezes estão precisando de um milagre dentro da casa, vem junto, porque Deus quer fazer algo extraordinário. Venha, pode vir, em nome de Jesus, venha. Se o Senhor está falando com você, vem aqui, filho, venha. Você levantou a mão também, vem aqui. Vem sim, tá? Vem com o filho vai junto aqui, quero que esteja junto aí abraçando, venha. Quem mais o Senhor está chamando? Venha, pode vir, em nome de Jesus, venha. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de milagre, hoje é dia de graça, hoje é dia de misericórdia, viu? Hoje é dia de vitória, porque o Senhor está aqui entre nós. Pode parecer uma sementinha pequenininha, mas ela é poderosa, Isso, vem aqui, querida, venha, filha, isso, venha junto, venha, pode vir, em nome de Jesus. Tem mais gente que o Espírito Santo está falando aqui hoje? Se tiver, gente, essa é a bênção que Deus quer te dar. Abre o teu olho. Tem gente que ouve essa mensagem muitas vezes. Quem sabe você já ouviu muitas vezes. Agora está na hora de tomar uma atitude. Quem mais o Senhor está chamando? Venha, pode vir, que a gente vai orar junto aqui. Venha, pode vir, querido. Vem, em nome de Jesus. Se o Senhor está falando com você. Agora nós vamos levantar um clamor ao Senhor, tá bom? Fica de pé, todo o povo de Deus está aqui, nós vamos orar. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas a primeira oração é a sua. Eu vou explicar como você faz. Você vai pedir assim para Jesus: Jesus, entra no meu coração e habita aqui dentro. Eu quero o teu reino dentro de mim. Eu sei que sou pecador, que tenho defeitos, mas mora dentro da minha alma. Começa algo novo dentro de mim. Abre os meus olhos para eu enxergar a grandeza do teu poder e a tua glória. E abençoa a minha casa, a minha vida, porque quem precisa do Senhor sou eu. Agora deixa eu orar por você.